oração, uma vida de oração. Então, isso aqui é uma orientação, é uma ordem. Buscai ao Senhor. E aí tem a advertência: enquanto se pode achar. Se a Bíblia diz que nós precisamos buscar enquanto se pode achar, eu entendo, está subentendido no texto, que haverá um dia em que alguns poderão buscar, mas não vão achar. Então, o texto está carregado disso. Duas lições para nós. É um imperativo para que todos nós oremos e um alerta, porque haverá o dia em que Deus, o Senhor, poderá não ser achado mais. Então, fica aí para o irmão Ricardo esta tarefa de ministrar a lição de hoje, despertar nos irmãos o desejo de orar e de buscar ao Senhor. Eu não vou falar mais, porque senão eu tomo muito tempo aqui dos irmãos e nós precisamos falar ainda dessa lição que é tão importante para nós. A Bíblia diz que os grandes patriarcas oravam bastante. Abraão orou bastante. Isaac orou instantemente ao Senhor, pedindo um filho. Deus lhe atendeu, abriu a madre de sua esposa Rebeca, e eles tiveram filhos. Então, que Deus o ajude, irmão Ricardo, na ministração da lição deste dia. Hoje também vamos iniciar a nossa sala dos novos convertidos. Temos aí um candidato e nós vamos dar início a mais uma sala de discipulado. Meus irmãos, Deus abençoe, irmão Flávio, irmã Eunice, fiquem à vontade para ir ali para a sala dos irmãos. Passo a palavra aqui ao irmão Ricardo. Deus abençoe, uma boa aula a todos vocês. Aos adolescentes que estão aí, desejo vocês uma ótima aula. Amém. Agora sim. Muito áudio, pode sentar. Pastor, como assento também, pastor, aqui, vontade? Então, a lição de hoje, lição 7, como o pastor Silas falou, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. A nossa revistinha aqui, para quem está em casa aí acompanhando, o nosso tema é triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Bem, vamos dizer assim, fica um pouquinho mais baixo, ele desliga lá só para não atrapalhar a mocidade. Mas aí aqui, em casa, eles estão ouvindo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí, né? Os irmãos estão. Irmãos, iniciando então aqui, a irmã Rosana ali, acho que eles estão ouvindo bem, irmãos de casa? Então, amém. Nós temos então o nosso texto áureo aqui, Isaías 55:6. Eu vou querer ler o capítulo inteiro, mas daqui a 2 minutinhos. Texto áureo, o pastor Silas já leu. A verdade aplicada diz assim: todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. E aí nós temos 3 objetivos principais na aula de hoje. Qual que é o primeiro objetivo? Ensinar a importância de uma vida de oração. Esse é o nosso primeiro objetivo.
Segundo, é mostrar o que acontece quando a igreja ora. E o terceiro é apresentar os resultados de uma vida de oração. Nosso texto de referência está lá em Atos, é o capítulo de número 12, o verso 1, 2, 3, 4, 5 e 11. A gente vai do 1 ao 5, faz um pulinho aí e lemos o 11. Então, vamos lá. Atos 12. Vamos ler já o texto de referência. Atos capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 5. Depois o verso de número 11. Essa é a história que nós vamos ficar... cada tópico vai pegar uma parte dessa história. Amém? Vamos ler, então. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, me entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso de número 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Esse é o nosso texto de referência, nosso texto que nós vamos estar trabalhando essa manhã. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre oração e eu confesso que fiquei um pouco preocupado no começo da semana, quando eu comecei a pensar o que eu vou falar sobre oração. Até dei uma pesquisada em alguns livros e o objetivo de hoje não é falar teologicamente da oração, né? E existem algumas perguntas da teologia quanto à oração, mas eu observei que é algo muito mais prático a oração. Você não precisa ter um estudo, um conhecimento teológico para você orar. E aí eu pensei, nossa, mas essa aula dessa semana pode ser uma aula que os irmãos podem participar, falar as suas experiências de oração, porque quando a gente ouvimos as experiências bíblicas e de cada um, nos estimula a orarmos mais. E esse é o objetivo da lição de hoje. Aprendermos a cultivar uma vida de oração. O que é cultivar, irmãos? O que os irmãos entendem por cultivar? Eu entendo cultivar algo que você... o termo vem de plantação mesmo. Você cultiva uma planta, você vai lá, coloca a sementinha nela e vai regando todo dia para ela crescer. E o que é a oração? É interessante nós notarmos o que é uma oração. E tem algumas definições, mas a mais simples que eu mais gosto é falar com Deus. É uma coisa simples, né? É conversar. Claro que lá existem algumas categorias, existe súplica, pedidos, agradecimentos, ação de graças. Lá dentro existem vários tipos de oração, que não é o nosso objetivo hoje falar desses pontos de oração. Mas oração é falar com Deus. Às vezes você vai agradecer, às vezes você vai pedir, às vezes você vai interceder por uma causa, por outra pessoa, e às vezes você vai glorificar. Dentro da oração você pode glorificar a Deus. Então, existem esses aspectos, mas é conversar, como eu estou conversando com vocês hoje aqui. E aí a gente vai ver ainda na lição mais para frente que é fundamental nós termos uma comunhão com Deus. E a oração é um ato de comunhão. É um ato de você mostrar que você está próximo.
Por quê? Porque você conversa com quem você tem proximidade. Vamos imaginar assim, eu consigo conversar com o presidente da República, o Bolsonaro? Eu não tenho esse acesso. Por quê? Porque ele não é próximo a mim, eu não consigo conversar com várias outras pessoas, presidentes, deputados, senadores, eu não consigo. Eu consigo conversar com as pessoas famosas, sei lá, se alguém tiver não é nem legal dizer que nós temos ídolos, né? Mas se alguém tem alguém que goste muito aí, famoso, nós não temos esse acesso. Por quê? Porque nós não somos próximos. Mas Deus, ele nos deu esse livre acesso. Ele nos deu esse acesso fácil. Por quê? Porque ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Então, hoje eu queria que a igreja, que os irmãos que estão aqui presentes, entendessem e aprendessem a cultivar. Como que cultiva? Como que é regar a oração? Como que é plantar a sementinha da oração? Porque tem gente que chega e fala assim, eu não sei orar. Eu não consigo orar. Para mim, 5 minutos é pesado orar. E por que isso acontece, né? Existe uma fase da criação dos filhos, né? Meus filhos ainda são novos, mas fala-se que na adolescente tem fase que o filho não para de conversar com o pai. Ele fica um tempo sem conversar. Por que isso acontece? E na vida espiritual acontece isso? Um tempo que a gente fica sem conversar com o nosso pai? E por que acontece e como podemos vencer isso, né? Então, essa é a lição, é cultivar, aprendermos a cultivar uma vida de oração, uma vida. Essa é a minha introdução. Eu já vou pedir para a irmã Cláudia fazer a consideração inicial dela. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos nessa manhã aqui aprendendo de um tema tão fundamental, tão básico para a nossa vida cristã. E o autor aqui da nossa revista, o Trimestre, ele coloca que ele nos instrui a triunfarmos sobre as batalhas e as adversidades da vida. E esse tema é um tema de extrema importância para que isso aconteça, né? Nós temos grandes batalhas, e a lição vai trazer que é fundamental, quer dizer, alicerce para a nossa vida, a importância de nos sustentarmos, né? A cultivarmos uma vida cristã para que possamos vencer as adversidades da vida. O nosso professor, ele iniciou dizendo que cultivar, ele nos remete ao plantio. E a gente pensando nessa situação, a gente vê que a gente lança uma semente na terra e nós não vemos nada. Durante um período, essa semente ela está introduzida lá, mas a gente não consegue ver nada mudar durante um período. Existe um tempo para que aquela semente venha a criar raízes e a surgir no solo os seus frutos, né? O resultado daquele plantio. E a vida cristã, ela é isso, é nós regarmos essa terra diariamente com as nossas orações, com as nossas súplicas, com os nossos clamores, e também reconhecermos a grandeza de Deus. Nessa semana, eu e meu esposo tivemos a oportunidade de termos uma aula muito importante, e o nosso pastor, o pastor Bittencourt, ele trazia exatamente a questão da oração. E ele dizia que nós precisamos, o crente, na oração, ele precisa ter a consciência de, primeiramente, reconhecer a grandeza do nosso Deus, a soberania, né, o poder. Quando nós aprendemos essa questão, que o Pai Nosso mesmo nos instrui, começa, Pai Nosso que estás no céu, reconhecendo como o nosso Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele governa todas as coisas, ele tem nas suas mãos o poder para nos fazer triunfar nas adversidades, né? Ele é grande, e nós nos quebrantamos diante da presença de Deus assim. Como isso é importante? Durante muito tempo, às vezes o crente, eu mesma posso me
identificar com isso, a gente tem o costume de só pedir, né? Só pedir. Mas, primeiramente, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. E isso vem muito através da oração. Nosso coração se quebranta. Também nós precisamos agradecer a Deus, né? Por tudo que nós estamos vivendo. Porque a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, né? É uma oração. Nós devemos ser gratos a Deus. E aí, orar pelos nossos irmãos. E, por fim, pedir alguma coisa para nós. Quando nós chegamos nesse estágio de pedir, nós já estamos no nível da oração tão edificante, nos fortalece tanto que às vezes nós esquecemos até de pedir alguma coisa para nós mesmos. E isso é maravilhoso. Então, o tema da oração dizer que é fundamental cultivarmos uma vida de oração. E isso nos aproxima de Deus, nos faz sermos mais obedientes, mais tementes, nos faz sermos mais gratos a Deus por todas as coisas. Quantas pessoas costumam somente murmurar, mas o crente que tem a oração como fundamento da sua vida, ele é mais grato, ele é mais obediente, ele é mais temente a Deus, e isso faz triunfar. E eu quero deixar um versículo aqui, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, verso de número 4, que diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia, quer dizer, das nossas batalhas, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso significa que quando nós estamos com uma vida de oração, nós fortalecemos essas armas espirituais que estão em nós, e nós conseguimos vencer as fortalezas. O comentarista ele vai trazer as dificuldades que as pessoas têm em orar, justificando-se das suas falta de tempo, dos seus afazeres, né? E quando as batalhas surgem, elas querem vencer através das suas armas carnais. E aí sobrepõe a ansiedade, sobrepõe tantas coisas que acabam atrapalhando a vitória, né? Postergando essa vitória. Nós precisamos aprender que as nossas armas não estão nas nossas mãos, não estão nos nossos braços, não estão na nossa força intelectual, não está em alguma pessoa que a gente coloca a nossa confiança, mas está sim em nosso Deus. E nós conseguimos nos aproximar dessas forças espirituais, principalmente através da oração. Então, eu quero deixar esse versículo que os irmãos meditem e deixar também essa mensagem da importância de nós cultivarmos uma vida de oração, por ser algo fundamental para nós e indispensável à vida cristã. O crente ele não consegue vencer se ele não estiver em contínua oração. Eu agradeço essa oportunidade, irmão. Deus abençoe. Amém. Mais alguém quer fazer uma consideração, pastor? Pastor Marcos está com oportunidade. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. O nosso comentarista aqui, ele fala a respeito da importância da oração. Irmã Cláudia e irmão Ricardo frisaram muito bem essa questão, tendo em vista que nós batalhamos não somente no âmbito material, no âmbito físico. A nossa batalha, ela vai além. E como a irmã Cláudia leu, eu quero só ratificar aqui a questão onde Paulo ele fala aos irmãos lá da igreja de Éfeso, no capítulo 6, e ele mostra ali a armadura de Deus. E ele fala sobre o capacete, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala sobre calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ele também fala sobre a couraça da justiça. Mas ele fecha dizendo assim, orando em todo o tempo. Na verdade, irmã Cláudia, irmão Ricardo, irmão Josafá, os irmãos que estão em casa,
nós não conseguimos orar o tempo todo. Mas nós podemos sim orar em todo o tempo. Porque em todo o tempo, irmã Cláudia, nós entendemos que é em todas as oportunidades que nós tivermos para orar. Se você tem oportunidade para orar ali no ambiente do seu trabalho, ore. Se você tem oportunidade para orar ali na beirada da sua pia, trabalhando, ore. Né? Orando em todo o tempo. Há momentos que nós não conseguimos orar com os nossos joelhos dobrados, mas o importante, irmão Ricardo, é que nós estejamos ligados a Deus. Isto é, orar em todo o tempo. Nós podemos orar em todo o tempo. Né? Quizá num tempo desse, uma situação tão complicada que nós estamos vivendo, o ideal seria que todo crente orasse em todo o tempo. Porque, vejam só os irmãos, a irmã Cláudia falou sobre uma batalha espiritual, um campo de batalha espiritual. A irmã Joyce Meyer fala muito bem sobre isso. Ela fala sobre o campo de batalha da mente e ela evoca essa questão. Se as armas por que as armas da nossa milícia não são carnais? Porque, na verdade, a nossa batalha, ela não é carnal, ela é espiritual. E nós só conseguimos vencer batalha espiritual com arma espiritual. Eu me lembro de um texto lá no Apocalipse, onde a Bíblia diz que um anjo desceu do céu e prendeu um ser espiritual maligno com cadeias. E que tipo de cadeias são essas? São cadeias espirituais. Né? Enquanto, irmãos, nós não entendermos que a nossa batalha ela vai além do que nós entendemos do âmbito humano, do âmbito físico, enquanto nós não entendermos isso, infelizmente, nós vamos ter problema, irmã Cláudia, irmão Ricardo. A nossa luta não é um contra o outro, não é dessa forma. Nós temos que entender que há um reino espiritual maligno que está constantemente atento a nós. O reino espiritual benigno, o reino de Deus, ele está sempre nos dando todo o suporte, mas nós temos que fazer a nossa parte. A questão do cultivar aqui, irmãos, eu penso que passa pelo ato de manutenção, irmã Cláudia, irmão Ricardo. Para mim, cultivar é fazer manutenção. Né? Porque se nós formos pensar também, irmão Josafá, no agricultor, ele lança a semente, aí daqui a pouco ele vai afofar a terra, né? Primeiro ele afofa a terra, ele prepara a terra, a oração é assim. Depois ele coloca a semente, aí ele vai regar, né? Então, a vida de oração é uma vida que precisa ser cuidada, cultivada. Cultivar é isso, é cuidar, é não se desleixar. Né? Tem gente que como é que eu vou usar uma expressão aqui? Ele relaxa na sua vida de oração. A pessoa relaxa, o crente relaxa na vida de oração. Isso traz problemas espirituais. Traz problema. Por quê? Porque o reino espiritual maligno não brinca em serviço. Né? Como nós costumamos dizer, infelizmente existem pessoas que brincam de ser crente, mas Satanás ele não brinca em serviço. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, só que existe um problema, nós não enxergamos. Nós não vemos. Nós não enxergamos o inimigo que nós temos pela frente. Nós só conseguimos enxergar as ações dele, irmão Ricardo, se nós estivermos e cultivarmos uma vida de oração. Porque aí o Senhor ele vai mostrando, olha, não é aquele, não é aquela, é o que está por trás, é o que está envolvendo. Né? E aí, através da oração, de uma vida de oração, que nós conseguimos lutar usar estas armas, principalmente porque Paulo, ele frisa bem, orando em todo o tempo. E ele também diz assim, orem por mim. Veja, o apóstolo Paulo pede que ore. Né? Me lembrei que Daniel orava 3 vezes por dia, então não há desculpa, irmã Cláudia. Daniel, o homem que tinha a função que tinha, né, no reino, era um dos nobres, um dos chefes do reino, e esse homem, ele achava tempo para orar 3 vezes por dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde,
lá em Babilônia, trabalhando no... Ainda tem gente que fala assim, não, eu não consigo servir a Deus em tal ambiente. Que é um ambiente pior do que o palácio de Acabe? Que é um ambiente pior do que o palácio de Babilônia? E Daniel lá 3 vezes por dia orando, né? Aqui no texto, a igreja ela obtém uma grande vitória, a soltura de Pedro, através da oração, né? A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Contínua oração. Não era uma oração quando acontecia alguma coisa, não. É uma oração contínua. Isso é cultivar. Cultivar uma vida de oração é oração contínua, não somente quando uma situação fica complicada, né, quando nós perdemos assim alguma coisa material ou quando precisamos de algo material. Não, a oração precisa ser contínua. Me lembrei também, irmão Ricardo, irmãos aqui, me lembrei do centurião Cornélio. A Bíblia diz que ele era um homem, mostra que ele era um homem que cultivava uma vida de oração. Tanto que o Senhor mandou um anjo para orientá-lo a procurar Pedro, né? Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado até Deus. Isso é importante. A igreja, quando se achou acuada por uma perseguição, capítulo 4, acho que é capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, deixa eu ver, capítulo 4, verso 24, a Bíblia diz que os irmãos foram orar. A igreja ficou ali acuada, mas qual foi a atitude dos irmãos, irmã Cláudia? Eles foram orar, irmão Ricardo, irmão Josafá, foram orar. E eles foram orar pedindo a Deus que desse para eles autoridade, ousadia. E a Bíblia diz que enquanto os irmãos estavam orando, o lugar onde eles estavam se mexeu, tremeu. Eu imagino que não era aquela oração, sabe, aquela oração pequena, aquela oração... Não, mas eu imagino que era uma oração fervorosa, porque a Bíblia diz, sede fervorosa no Espírito. Eu tenho me preocupado intensamente com isso nos nossos dias, irmã Cláudia. Oração fervorosa, né? Uma oração com fervor, uma oração com fervor, uma oração que sai da alma, que sai do coração, uma oração vigorosa. É isso que nós precisamos, irmão Ricardo, né? Porque, como o irmão disse, e disse muito bem, a oração, nós podemos até teorizar sobre oração, teologar sobre oração, mas a oração, na verdade, ela é prática, ela é diária, ela é contínua, ela precisa ser assim, né? Muitas vezes a gente vem para o culto, e quantos vêm para o culto sem horário, irmã Cláudia? A gente nota isso. Quantos vêm passa uma semana toda sem horário e vem no culto querendo receber, mas a gente percebe nitidamente que não há um cultivo de oração. Não há um cultivo. Então, a lição de hoje é justamente isso. Ela traz para nós que a oração, ela é... Aliás, eu não diria, irmão Ricardo, que a oração ela é importante, ela é vital. Não existe vida espiritual sem oração. Não existe igreja sadia sem oração. Não existe família cristã sem oração. A oração é vital para nós. Ela é vital para a nossa vida espiritual, ela é vital. E interessante que a oração, sendo vital para nós, na nossa vida, para cultivo da vida espiritual, ela também reverbera na nossa vida cotidiana, porque através da oração nós somos abençoados no nosso cotidiano, né? Daniel, mais uma vez, ele não somente foi abençoado na sua vida espiritual, com sabedoria, com entendimento, com clareza em todos os aspectos da administração, mas ele também foi abençoado na sua vida no palácio. Ele obteve graça de Deus aos olhos daqueles administradores, aos olhos dos monarcas pelos quais ele passou de reino a reino. Então, eu diria para os irmãos que a oração, ela passa da importância, ela é vital para as nossas vidas. Deus abençoe, querido. Muito obrigado, viu? Eu só vou utilizar um minutinho, reforçando o que o pastor falou, e me fez refletir sobre o próprio culto, pastor. Muitas pessoas, elas reclamam que não vê mais batismo com o Espírito Santo, profecia, pessoas sendo salvas,
mas nós nos habituamos a estar no templo sem estar em oração contínua, né? Orando em espírito para que o Espírito de Deus haja no meio da igreja. Há uma distração muito grande. Então, há tempos passados, como nós somos antigos na igreja, a gente via um mover espiritual diferente. Mas as pessoas tinham uma consciência de que a importância de estar no culto em oração, para que o Espírito de Deus possa trabalhar, né, e fluir. Então, nós precisamos também ter essa consciência e passar esse legado a outra geração de que o Espírito de Deus está na igreja, e nós precisamos estar com a mente ligada nisso, né? Então, o pastor falando me fez refletir sobre isso, né? Quando nós estamos cultuando a Deus, nós somos realmente ensinados assim, irmã Cláudia. Fomos ensinados, irmão Ricardo, irmão Josafá, devem se lembrar disso. Eu me lembro que os nossos pastores, eles diziam assim, irmãos, fiquem em espírito de oração, né? Fiquem no culto, fiquem em espírito de oração, ou seja, fiquem ligados a Deus. Não é esperando o que vai acontecer, o que pode acontecer, será que alguém vai, né? Vai saltar, não, nada de nós, a gente fica em espírito de oração, ou orando, melhor, orando em espírito, e o Espírito de Deus se encarrega de agir, de fazer a obra que ele está aqui na igreja para fazer. Mas nós precisamos cultivar isso, o que infelizmente, irmã Cláudia, irmãos, tem se tornado muito sofrível, muito sofrível. Você chama os irmãos para um culto de oração, aparece 10 crentes, 12 crentes, né? Irmãos, vamos para um culto de consagração, oração e consagração, né? E você percebe um certo desinteresse, porque eu entendo assim, irmãos, quando eu me interesso, eu arrumo o tempo. Mas quando eu não me interesso, eu dou desculpa. É assim que funciona, irmã Cláudia. Quando eu me interesso por algo, eu me empenho, eu acho tempo para aquilo, né? Jesus, ele achava tempo para orar. Ele sabia da missão que ele tinha, e ele sabia que tinha pouco tempo, irmão Josafá, para realizar tudo o que ele precisava realizar. Então, o que ele fazia muitas vezes, ele virava à noite em oração, né? Eu não vou dizer para os irmãos, virem à noite em oração. Não, eu estou dizendo que nós precisamos parar de dar desculpas e achar tempo num período de 24 horas que Deus nos dá. Não é possível que nós não tenhamos, nós temos. Nós temos, sim. É só administrar ou deixar algumas coisas que nós precisamos deixar. Mas que durante um tempo de 24 horas há tempo para oração, indiscutivelmente, irmã Cláudia, indiscutivelmente. Ou ao redor da mesa, ou no quarto, irmão Ricardo, sabe, antes de dormir. De alguma forma, gente, nós precisamos reavivar essa questão a partir desse ponto, de que é vital, é importantíssimo. Não existe vida espiritual, não existe alegria, não existe batismo com o Espírito Santo, não existe dons espirituais, não existe ministério da pregação, da palavra, do ensino sem oração, não existe, né? Porque, veja, irmã Cláudia, irmão Ricardo, irmão Josafá, os irmãos que estão em casa, pregar de forma mecânica até pode acontecer e acontece. Acontece, infelizmente, para vergonha de alguns. Mas a pregação, irmão, ela precisa alcançar vidas, alcançar o coração, alcançar a alma. E isso só pode ser alcançado, o coração, a alma, mudança nas vidas, através da oração. Porque é a oração a Deus, que nos capacita. É a oração que nós fazemos a Deus que traz o poder de Deus, irmã Cláudia, para a nossa vida, irmão Josafá, irmão Ricardo e irmãos que estão em casa. É através da oração, que é a unção de Deus, que é o poder de Deus, que é a virtude de Deus.
E isso muitas vezes causa, assim, uma grande preocupação para nós que pastoreamos o rebanho de Deus, quando nós percebemos esse desfervor na oração, irmã Cláudia. Isso nos preocupa muito. Mas como o texto sagrado também nos ensina a perseverar, eu entendo que cada crente aqui precisa cultivar essa perseverança na oração, perseverar na oração, né? Então, independente de qualquer que seja, cada um de nós precisamos, nós, individualmente, irmã Cláudia, sabe? Se aquele ou aquela, nós precisamos ter outra atitude diante do Senhor, outra atitude. E orar para que Deus desperte esse gosto, sabe, essa vontade, porque o texto que nós lemos aqui diz: buscai ao Senhor. Buscai, buscar, irmão. Buscar significa você correr atrás, irmão Ricardo. Corra atrás do Senhor. Buscai ao Senhor. Quando você quer uma coisa, você busca, não é isso? Aí eu tenho esse objetivo na minha vida, então você vai buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aí depois vem invocar. Invocar é chamar para perto de si. Oxalá que todo crente, irmã Cláudia, irmão Ricardo, irmão Josafá, irmãos, oxalá que todo crente viesse para a igreja, dizendo assim: eu quero invocar a Deus. Senhor, vem para perto de nós. Já pensou se todo crente passasse por aquela porta hoje, dizendo: Senhor, vem para perto de nós hoje? Vem para perto de nós, fica aqui perto da igreja, Senhor. Isso é invocar, gente, enquanto está perto. Porque certamente haverá um dia em que o Senhor não estará mais perto. Porque o próprio Senhor diz assim: um dia eu vou enviar para a terra fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor já alertou que Ele vai enviar isto. Por isso o texto é muito claro. Muito claro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Chame-o para perto de si enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Deus abençoe, querido. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Eu vou pegar essas últimas frases do pastor e vamos já entrar em Isaías 55. O verso 6, que é o nosso texto áureo, ele é seguido do verso 1 ao 5, né? Vamos ler Isaías 55, do verso 1 ao 6? Para a gente entender realmente que quando Isaías fala buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é porque para alguma nação esse tempo já passou, né? Olha lá, ó. Isaías 55, ele começa dizendo assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Olha que interessante, o pastor acabou de falar que vai ter um tempo que as pessoas vão ter sede e não de água, e fome e não de pão. O 2, por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ouve a Deus atentamente, porque quando você ouvir a Deus, aí você vai comer o que é bom. É claro que ele não está dizendo aqui que são os alimentos da vida que são bons. Ele está dizendo que quando você ouvir a ele atentamente, você vai comer o que é bom. Aí ele diz assim, ó: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Deus está chamando Israel: vinde a mim. Agora ele está chamando. É Deus que está chamando. E ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Mas olha o 5, que ele vai dizer no 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E aí eu paro aqui. Depois os irmãos podem ler em casa a continuação de Isaías 55. Mas Isaías ele vem falando de uma nação distante, que vai correr para Israel no tempo futuro, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer de uma nação que não conhecia, que não chamava pelo nome dele, é essa nação que vai invocar. Por quê? Porque vai chegar um momento para Israel, e já chegou, que eles vão buscar ao Senhor, e não vão poder encontrar ele. E é um alerta para nós. Porque para nós também vai chegar esse tempo, em que nós vamos querer buscar ao Senhor e não vamos encontrá-lo. Nós vamos querer invocá-lo e não vamos estar perto. Lembra que eu falei que oração é comunhão, é você poder ter acesso ao Pai? Você ter proximidade? Imagina lá o Adão no Éden, né? Deus conversava com ele na viração do dia. Deus passeava no jardim e conversava com ele. E teve um momento que não foi Deus que se afastou de Adão. Foi Adão que, quando ele ouviu a voz, ele se escondeu. Deus está indo atrás dele. E Adão está se escondendo. O pastor vai comentar. Esse irmão, o texto ele começa assim: ó vós todos que tendes sede. Sede. Quem tem sede, vem às águas. Não é? Olha só. A questão da oração, ela passa por isso também. Nós precisamos ter sede. Sede. Quem não tem sede, não busca água. Né? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. O verso 3 que o irmão leu, eu achei interessante, olha. Inclinai os vossos ouvidos. Isso aqui é busca. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi. Isso aqui, ó. Esse ouvir aqui significa preste atenção. Ouça com atenção, atente para isso. Ouvi. Atendei, prestem atenção, e a vossa alma viverá. O verso 5 que o irmão leu fala sobre uma nação que correrá para ti. Uma nação correndo para Deus. Isso é busca. Né? Me lembrei do Salmo, se eu não me engano, Salmo 42. Como o servo suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma tem sede de ti. O salmista disse assim, irmão Ricardo, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante dele? Parece que ele está distante do templo, ele tem um desejo tremendo de estar na presença de Deus. Então ele diz assim como o servo suspira, corre, busca a corrente das águas, ele diz assim, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Quem tem sede busca, irmã Cláudia. Quem tem sede busca, irmão Josafá. Né? Então, que a igreja de Deus, que todos nós tenhamos sede, irmão Ricardo, sede de Deus. Porque, olha só, quem busca, com base no versículo 5, ó, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, correrá, você busca. E depois, na sequência, aí o texto ele vai ratificando, ó, buscai ao Senhor, invocai ao Senhor. O verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor, né? E segue o texto. Mas veja só que todo esse texto nos leva a uma busca porque se tem sede. Se tem sede. Né? Então, o texto ele vai falando, ó, se você tem sede, venha. O problema hoje é que as pessoas deixaram de ter sede, irmão Ricardo. Ou substituíram a sede por outra coisa. Ou estão saciando, irmã Cláudia, a sede com coisas paliativas. Aí volta a ter sede. Com coisas paliativas. Então, nós temos que tomar cuidado. Né?
substituir uma vida de oração, irmão Ricardo, irmã Cláudia, irmão Josafá, os nossos irmãos, substituir uma vida de oração por qualquer outra coisa, certamente vai trazer um prejuízo muito grande, um prejuízo na vida espiritual. Isso vai reverberar na igreja, vai reverberar na família, com certeza. Então, que nós possamos sair daqui hoje cônscios de que a oração é o sustentáculo, irmão Ricardo. A oração é o sustentáculo de uma vida espiritual. Amém. E observando esse ouvir, inclinar os ouvidos, aí eu também lembro da pregação que o pastor fez, sem ser esse domingo passado, o outro, igreja de Laodiceia, né? O exemplo lá era, ela tem um colírio, e o pastor falou que elas também tinham um remédio para ouvido, né? E aí, Deus ele vai lá e fala para ela, aconselha ela a comprar um colírio para que veja, roupa para se vestir, mas lá no finalzinho ele fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, a igreja de Laodiceia é um símbolo de uma igreja que tinha tudo, mas não estava percebendo nada. E é o problema que nós temos que tomar muito cuidado, porque Israel, ela foi essa igreja. Tinha tudo e não estava percebendo nada. Deus estava falando, se inclina, me ouve. E eles não estavam ouvindo. E aí Deus foi lá e abriu a porta da graça para a igreja de hoje. Mas Paulo ele vai dizer lá, em Romanos, que nós temos, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se ele cortou a oliveira, que era símbolo de Israel, e enxertou os zambujeiros bravos, que somos nós, que nós devemos ter? Cuidado, porque se ele cortou a oliveira, ele pode cortar o zambujeiro. Porque uma nação que tem sede, Deus vai abrir a porta. Porque se vocês não clamarem, as pedras clamarão. E a oração, esse nosso primeiro tópico, ele vem falando do nosso primeiro tópico sobre a importância da oração. Se nós olharmos os nossos trabalhos, você vai abrir a escola dominical. Como que você abre a escola dominical? Você ora de joelho. Quando você vai chamar os irmãos, você faz uma oração. Por quê? Porque desde sempre a oração ela tem que estar no começo do culto, no meio do culto e no final do culto. E como o pastor falou, não pode ser uma oração mecânica, senão se torna uma reza. Não é para se decorar o Pai Nosso, que eu até queria depois, daqui a pouco, entrar no Mateus 6, para a gente ver os aspectos da introdução da oração. Mas não é uma reza, é só mostrando o que você pode pedir. Vamos lá, Mateus 6, só os 2 versículos antes ali da oração, do Pai Nosso. Que tem um aspecto muito importante aqui, ó. Eu vou ler o verso 7 e 8. Mateus 6, 7 e 8 diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Eu acho lindo também, porque é uma pergunta, por que a gente ora se Deus já sabe, né? Deus já sabe, antes da gente pedir, ele sabe o que nós vamos pedir. Salmo 139. Sem que haja uma palavra da minha boca, ele tudo conhece. Só que Deus, ele quer nos ouvir, ele quer essa comunhão conosco. Ele quer porque para nós é importante. Eu costumo dizer que Deus não precisa disso. Ele é soberano. Mas nós precisamos. Nós precisamos, nós necessitamos dessa comunhão. A oração, ela é um ato de humildade, quando você fala assim, eu preciso. Eu necessito mais de Deus. Eu necessito dessa comunhão, porque sem ela, eu não vou conseguir nada. O Efésios 6, interessante, das armaduras, é uma coisa também interessante. Para cada uma da fé, a justiça, elas são relacionadas a uma armadura.
A oração não é relacionada a nenhuma armadura, né? Ela é como se ela engloba tudo, né? Se a gente lermos lá, Efésios 6, o verso 18, Efésios 6, 18, acho que eu deixei marcado aqui, se eu não perdi. Deixei aqui, Efésios 6, 18. Acho que eu perdi a folha aqui. Mas amém. Efésios 6, 18, rapidinho, acho aqui. Diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se a gente ler os outros, por exemplo, o 17, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 16, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. O 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Cada um tem alguma parte da vestimenta do soldado. A oração, ela engloba tudo. Ela diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança. Ela não está associada. Eu costumo identificar ela como o amor também. Quando Paulo ele vai fazendo a divisão dos dons, ele faz vários dons, né? Mas quando chega lá no 13, um versículo antes do 13, ele fala assim, ó, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos ensinarei um caminho melhor, sublime. Aí ele entra no capítulo 13, falando sobre o amor. E tudo que você vai fazer, olha, se você for um professor, se você for um pregador, se você for um cantor, tudo, você vai ter os dons específicos para cada um, mas você deve fazer tudo com amor. O amor, todos os dons devem ser exercidos com amor, todos. E da mesma forma a oração. Você tem fé? Você tem que orar com fé. Você vai para a luta, você tem que estar preparado com a verdade, com a couraça da justiça, mas você tem que ter oração também. Tomando sobretudo o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus? Você vai guerrear com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem que ser preparada em oração. Você não vai fazer um texto ou uma pregação, um esboço, você não vai se preparar para dar aula na escola dominical se você não orar antes. Porque quando você ora, quando você vai estudar, eu posso ler o capítulo 6 de Efésios e preparar uma palavra em cima daqui do capítulo 6, do verso 10 em diante, com o meu intelecto, mas quem vai abrir a minha mente é o Espírito Santo, então a oração é fundamental para isso. Um outro verso que eu vou ler rapidinho, ainda que o tempo ele não nos espera, um outro verso que eu vou ler é Romanos 8, o verso 26. Romanos 8, 26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Até nisso, quando você fala assim, Senhor, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei pedir, peça. Porque o seu gemido, o seu barbúrdio, aquela frase que você nem sabe falar, quem sabe como a Diana, né? Que ele achou que ela estava bêbada lá, embriagada. O Espírito Santo, ele vai ensinando, ele vai traduzindo, ele é um tradutor que fala, olha, Senhor, Ana precisa de um filho. Olha, Senhor, cada um dos irmãos que está aqui presente, ele está falando uma palavra que nem mesmo ele entende, mas ele precisa disso. O interessante desse versículo é que às vezes a gente entende que o Espírito Santo, ele fala por nós. Não, ele traduz aquilo que nós gememos, o nosso gemido. Então, se você não gemer, ele não vai traduzir. Então, nós precisamos gemer para ele traduzir. Nós precisamos gemer para ele traduzir. Amém. O pastor vai comentar. Falando sobre Mateus capítulo 6,
eu acredito que nós precisamos sempre lembrar, em Mateus capítulo 6, quando os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Essa oração, ela realmente é o maior modelo que nós temos, o Pai Nosso. Porque vejam os irmãos que se nós, ali há uma sequência, Pai Nosso que estás nos céus, você começa adorando a Deus, né? Você começa reconhecendo, como diz o pastor Bittencourt, a soberania de Deus. Pai Nosso que estás no céu, está acima de nós. Santificado seja o teu nome. Você está adorando a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você aceita o senhorio de Deus sobre a sua vida. E ele segue, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de tudo isso, depois de reconhecer a soberania de Deus, depois de santificar o nome de Deus, depois de aceitar a vontade de Deus, é que vem o pão, irmã Cláudia. Às vezes nós começamos já pelo pão. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas Jesus ensinou a sequência certinha, gente. Certinha. Olha onde é que o pão chega aqui. Olha onde é que chega o que nós precisamos. Depois do reconhecimento da soberania divina, depois da adoração e de nós aceitarmos a vontade de Deus. Aí diz, o pão nosso de cada dia. Aí você pode pedir o pão, que é uma necessidade. O pão é necessidade. O Senhor não está falando de ostentação. Ele está falando de necessidade. Não é? Deus não dá nada para os seus filhos ostentar, irmã Cláudia. Nós não precisamos ter uma vida de ostentação. Não. Isso daí pode até nos desviar do reino. Então, o Senhor, ele nos ensinou da seguinte forma, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, ele não diz nem amanhã e nem depois, ele diz dá hoje, né? Depois, perdoa-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados sob uma condição. Sob uma condição, perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque depois o Senhor Jesus, ele diz assim, porque se vocês não perdoarem, o Pai que está no céu também não perdoa. Então, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Mas isso daqui tem que ser verdade. Senão, eu não posso orar esse Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E aí, na sequência, o Senhor, ele fala sobre a nossa vida espiritual, irmã Cláudia. Ele diz, não permita que nós caiamos em tentação, porque a prova é algo que nos leva à presença de Deus, mas a tentação, ela é nociva, ela derruba. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração termina glorificando a Deus, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Esse é o modelo de oração. Todo crente deveria, e não orar mecanicamente. Como nós vemos por aí em estádios de futebol, em outros lugares, as pessoas estão falando assim, sem ter noção. A oração, gente, ela passa pela nossa razão também. Nós temos que orar com objetivo. Não como se nós estivéssemos assim, deixa eu usar uma expressão aqui até, dando tiro para todo lado, né? Nós temos que ter objetivo na oração. Então, esse é o modelo da oração. Comece reconhecendo a soberania de Deus. Pai nosso que estás no céu, está no céu, acima de nós. E termine sempre glorificando a Deus, dando graças a Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, eternamente. Esse é o resumo do Pai Nosso. Esse é o resumo, né? O tópico 2, irmão Ricardo, me chama a atenção, porque diz assim, o que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando a igreja ora? Tudo acontece quando a igreja ora. Quando a igreja ora, aí fala que desafios são vencidos quando a igreja ora. A oração ela é respondida porque sim, irmãos, Deus quer ouvir a nossa voz. Irmã Cláudia, a senhora não tem prazer de ouvir o Felipe conversando com a senhora?
Com certeza. Não é verdade, irmão Josafá? O senhor não tem prazer de ouvir seus filhos conversando? Ô, Ricardo, o irmão não tem prazer de ouvir os filhinhos lá conversando com você? O pai da mesma forma. Irmã Cláudia, guardadas as devidas proporções, a irmã não tem ciência do que o Felipe precisa, em alguns aspectos da vida dele, mas a irmã muitas vezes quer que ele fale, né? Mãe, eu preciso, não é verdade? É esse aspecto, é nesse aspecto, irmão Ricardo, que Deus ele tem prazer de ouvir a voz do filho, embora ele saiba. Eu sei o que a minha filha, por exemplo, vou falar da menor que está comigo, né? Eu sei do que a minha filha menor precisa. Eu sei. Ela precisa disso, precisa daquilo, mas muitas vezes a gente quer vê-la chegar e falar: "Ô pai, eu preciso disso". Eu já sabia. O pai já sabe. Outro dia nós pregamos sobre isso. O pai sabe. É claro que o pai sabe. Mas o pai tem prazer, nós temos prazer em ouvir os nossos filhos. Deus também tem prazer em nos ouvir. É isso que a igreja está perdendo. A igreja está perdendo esse insight. O pai, ele tem prazer em nos ouvir, como nós temos prazer em ouvir os nossos filhos. Eu sempre falo do meu pai material, irmãos, porque quando eu ia visitá-lo, nós passávamos o dia todo falando, irmão, conversando, porque, irmão Josafá, eu só tinha oportunidade de conversar com meu pai, assim, sem ser por telefone, uma vez por ano, que eu ia lá, passava uma semana com ele, passava 10 dias com ele, né? E aí nós conversávamos muito. E ele gostava muito de escola dominical. Meu pai, acho que na vida dele, ele perdeu pouquíssimas escolas dominical. Ele era um amante da escola dominical, ele me levava para a escola dominical, né? Então, ele gostava muito do texto sagrado, muito, muito, muito. Não sei quantas vezes meu pai leu a Bíblia. Então, nós passávamos o dia conversando. E eu aproveitava aquela oportunidade, irmão Cláudia, que eu tinha de estar ali junto com o pai. Os crentes estão perdendo, irmão, essa oportunidade que nós temos de estar próximos ao nosso Pai do céu, conversando. Os crentes estão perdendo isso, perdendo essa oportunidade. Vem muitas vezes para um culto absorto, né? Esqueceu da oração lá do quarto, quando Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará com o quê? Em primeiro lugar, o pai está te recompensando com a comunhão com ele, que é a primeira coisa. É a primeira coisa. O primeiro presente, irmã Cláudia, de quem entra num quarto para orar, é a comunhão com o pai. Não são outras coisas. As outras coisas vão acontecer, como acontecia aqui. O que acontece quando a igreja ora? Tudo. Quando a igreja ora, a libertação, a paz, a harmonia, a unidade, a comunhão, a alegria. Tudo isso acontece quando a libertação, o caso de Pedro aqui, né, foi liberto da prisão, a libertação. Quando a igreja ora, há tudo. Quando a igreja ora, o lar é abençoado. Quando a igreja ora, a nação é abençoada. A nossa nação, eu vou dizer aqui com muito cuidado, a nossa nação não passa por um período de muita dificuldade, e nós temos que fazer uma meia-culpa aqui, porque a igreja parou de orar. A igreja parou de orar, irmão Josafá, pelas autoridades. E aí, quando não há oração pelas autoridades, eles ficam perdidos. Por isso que o Senhor disse para o Jeremias: Jeremias, fala para o povo orai pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês estarão em paz. Mas o que é que diz o Senhor? Orai pela paz da cidade, orai. Então, compete a nós, né? Compete a nós, porque quando a igreja ora, acontece tudo. Inclusive, o reino espiritual maligno se movimenta de uma forma absurda quando a igreja ora, irmã Cláudia. O reino espiritual maligno, ele fica em polvorosa. Porque o que muitos crentes não sabem, o reino espiritual maligno sabe, que a oração tem um poder fantástico. Cai como uma bomba no inferno a oração. É o que nós deveríamos entender. Então, esse tópico 2 fala exatamente sobre isso. O que acontece quando a igreja ora? Tudo. Tudo. A salvação, a libertação, a paz. A Bíblia diz, quando a igreja estava orando, sob perseguição, o Senhor salvou Saulo de Tarso.
Aí lá na sequência do texto diz assim, e as igrejas tinham paz e cresciam. Então veja, tudo através da oração. Tudo através da oração. Nós temos tudo, irmão. Eu fico, às vezes, pensando, irmã Cláudia, irmão Josafá, sabe? Irmão Ricardo, os irmãos que estão em casa. Eu fico pensando muitas vezes, nós temos tudo para sermos crentes bons. E muitas vezes nós jogamos isso fora. Nós desperdiçamos tempo. Nós não aplicamos. Nós precisamos, estou falando nós todos nós somos igreja do Senhor, né? Mas eu entendo que essa lição, ela chama a nossa atenção para dizer, olha, se vocês não orarem, nada acontece. Não muda nada. Porque não é a força do nosso braço, irmã Cláudia, não é, como a irmã disse, não é o nosso intelecto. Nós temos limite. Mas em se falando de reino espiritual, não é a força do braço, não é a força do intelecto, não é a força de um diploma. Por isso que o Senhor disse através do profeta Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O que faz com que o Espírito de Deus haja, senão as nossas orações também? Também. Então, se isso for retirado, se a oração for negligenciada, gente, nós não teremos mais nada. Nós não teremos mais nada, porque é vital para a nossa vida. Se nós queremos ver o Senhor agir na igreja, a gente tem que vir orando em espírito. E outra, voltando ao primeiro tópico, vida de oração, vida que se cultiva, quando a gente fala de cultivo, é prática. É todo dia. Todo dia. É leitura todo dia, é oração todo dia, é aquela oração contínua, para que nós possamos experimentar porque tudo está à nossa disposição. Sabe, a dispensa de Deus, irmão Josafá, está à nossa disposição. Está à nossa disposição. O que nós pensamos hoje, eu não tenho visto o que nós víamos antigamente, crentes assim, pedindo realmente, irmão Ricardo, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Nós não temos visto, irmã Cláudia. Senhor, sabe, eu nasci numa igreja onde a 10 metros, 20, 30 metros, 50 metros, quando a gente ia chegando, a gente ouvia irmãos orando. Quantas vezes eu vi um irmão, que não vou citar o nome dele por ética, irmão orando, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu preciso desse poder, Senhor, para que eu possa pregar o teu evangelho. Você ouve isso? Nós precisamos voltar a ouvir isso. Senhor, me capacita com dons espirituais, para que a igreja seja edificada, não é para que eu apareça, é para que a igreja, dom é para a igreja, para que a igreja seja edificada. Se nós cultivarmos esta vida de oração, certamente nós veremos coisas grandes da parte de Deus acontecer, irmão Ricardo. Porque foi o Senhor que disse assim, clama a mim. Foi o Senhor que disse, clama a mim, e eu respondo, e eu anuncio coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Parece que eu vejo, entre aspas aqui, Deus pedindo, olha, clama a mim, clama a mim. Né? Então, nós temos que voltar a isso. A igreja precisa reavivar isso e deixar algumas coisas que precisam. Né? Às vezes, nós gastamos aí meia hora numa rede social, por que não gastamos meia hora numa oração? Outro dia eu estava lendo um texto, o Senhor dizendo, não haverá desculpa diante de mim. Não haverá. Quem é que consegue chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, o que a gente vai falar diante de Deus, irmã Cláudia? O que é que nós vamos falar diante de Deus? Hã? Que não tivemos tempo? Ah, eu não tive tempo, Senhor, eu tive que correr atrás disso, daquilo lá é. E aí? Então é bom nós nos despertarmos e colocarmos essa lição, não por prática, viu, gente? Irmãos que estão me ouvindo em casa, nós estudamos, nós ouvimos sermões, nós ouvimos a palavra de Deus, não é para achar bonito. Ah, achei bonito, irmão Ricardo pregar, achei bonito, irmão Josafá pregar, achei bonito, irmã Cláudia, doutora Cláudia pregando. Não é para achar bonito, gente. Não é para achar bonito.
é para colocar em prática. Nós admiramos uma pregação, oh, glória a Deus, que pregação maravilhosa, mas é para a gente colocar em prática. Se nós não colocarmos em prática essa lição sobre a oração, irmão, o que vai resolver, gente? O que vai resolver? Eu tenho me preocupado com isso, irmão Josafá. Sabe? Tenho me preocupado com isso. Me preocupado muito com isso. A gente ouve pregação, ouve ministração, ouve ensino, mas não coloca em prática. O Senhor Deus outro dia falou claramente comigo em casa, claramente. O meu povo se assenta diante de ti para ouvir, mas quando saem, não colocam em prática. E eu fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado, porque essa é uma lição, irmãos professores, para nós praticarmos. Igreja que está lá em casa me ouvindo, oração é prática, é prática. Conversa com Deus do teu jeito. Não precisa teologia, não precisa grego, não precisa hebraico, não precisa conhecer a peshita em aramaico, não precisa. É falar com Deus da forma que você conversa de forma simples, irmã Cláudia. Quantas vezes eu chego diante de Deus e falo, Senhor, hoje eu não estou bem. Não estou bem, Senhor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas daqui a pouco o Espírito Santo, irmão Ricardo, ele nos ajuda. Ele chega, irmão Josafá. Aí você começa assim, mas Senhor, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por isso. Aí você vai se alegrando. Senhor, mas eu te agradeço por isso. Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. E você começa, o Espírito de Deus claramente vai ali, te movendo, te movimentando, mas fala com Deus da forma que você... Tem gente que quer falar com Deus bonito. Ah, Senhor, pelo beneplácito da tua vontade, que as tuas benesses me alcancem. E não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor quer. Eu vou indicar para os irmãos, isso daqui vai ficar entre nós, tá bom? Vai ficar entre nós. Eu assisti um filme outro dia interessante. O nome do filme é Todo-Poderoso. Tem uma lição ali, irmã Cláudia, muito grande, sabe? Quando eu assisto filme, gente, eu assisto assim, procurando algum viés, né, que eu possa aplicar. E aquele filme, numa das situações, o Morgan Freeman, ele diz para o outro ator, né? Faça uma oração. E aí aquele rapaz, ele começa, isso, é aquilo, e ele fica esperando. Só isso. Agora faça uma oração. Aí quando a pessoa cai em si, a pessoa começa a orar. Senhor, não é para mim, mas é para aquela pessoa. Assim. Aí ele fala, agora você fez uma oração. Agora sim, você fez uma oração. É dessa forma, irmãos. É orar, primeiro pensando que a oração, ela nos leva à comunhão com Deus. Quanto mais oração, mais comunhão com o Senhor nós temos. Quanto mais oração, mais nós conhecemos ao Senhor, irmão Ricardo. Quanto mais oração, mais intimidade. Por que tem gente que você fala assim, meu filho, levanta a sua voz em oração e ore, e a pessoa não ora? Porque não tem intimidade. Não tem intimidade, você conversa a mesma coisa. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, você conversa com ela 2, 3 minutos, acabou o assunto, não é verdade? Sim ou não? Acabou o assunto. A mesma coisa é com Deus. Se eu não converso com Deus diariamente, você dobra o joelho, 5 minutos, acabou. Não tem mais nada. É assim. Você chama uma pessoa para orar, não me chama não, pastor, que eu não sei. Meu Deus, mas você está 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, não sabe orar? É claro que não sabe, porque não cultiva isso. Não cultiva. Porque quando a gente cultiva uma amizade, quando a gente cultiva uma intimidade, você conversa. Você vai conversando com a pessoa, vai surgindo assunto, não vai? Vai surgindo assunto. Você fala sobre isso, fala sobre aquilo, irmão Josafá, e você vai conversando. A oração é assim. Mas para chegar a esse nível, a essa intimidade, a gente tem que conversar com o Pai todo dia. Senão o Pai se torna um estranho. O Pai se torna um estranho para nós. Vocês sabiam que Deus é estranho para alguns crentes? Para alguns crentes nominais, Deus é estranho. Deus é um PS, é um pronto-socorro. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Porque eu, como pai, eu quero que a minha filha, ela converse comigo todo dia. Bom dia, filha. Bom dia, pai. Tudo bem? Tudo.
Ó, o que a gente vai fazer hoje para o almoço? Lá em casa a conversa é essa, né? O que a gente vai fazer para o almoço? Ah, pai, ó, eu vou fazer um negócio assim, assim. Ô, filha, você tem aquele negócio assim, assim para fazer? Tenho, pai, ó, porque a mãe falou assim, você vai conversando. Tem dia que eu quero conversar com ela, mas ela não está muito legal, porque adolescente tem dessas, né? Ah, hoje não estou muito bem. O pai entende, a gente entende, não entende, irmão Josafá? Você está quieto ali, mas o pai entende. Mas no outro dia você, pai, olha, não estou bem, não estou... E assim, a oração é isso, gente. A oração a ser cultivada é essa. Volto aqui no tópico 2. O que acontece quando a igreja ora? Tudo. Portas se abrem, trancas se abrem, vidas são libertas, como em Atos capítulo 16. Né? Atos capítulo 16. Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. Deus movimentou a prisão, houve salvação, houve luz. Houve cura das feridas, Então é isso, gente. Mas como? Somente através da oração. Amém, queridos? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Me alonguei aqui, viu? Cláudia, fazer um comentário? Eu vou citar mais duas coisinhas. Irmãos, essa aula é uma aula maravilhosa, né? Muito, muito bom ouvir. O pastor falou que se alongou, mas a gente está aprendendo, né? A oportunidade do pastor estar aqui, a gente tem que ouvir. A gente aprende. Não vai dar para nós entrarmos no 3, o 2, o pastor já deu uma pincelada muito boa, o que acontece quando a igreja ora. E o pastor respondeu tudo, né? No tópico 1 ainda, ponto 2, Deus sempre está atento às nossas orações. Eu também achei esse tópico muito, muito interessante. E assim, Deus, ele ouve a oração do justo. E o pecador, quando ele não está de acordo com a justiça de Deus, com a santidade, né? Deus ouve. Deus, ele é onisciente, ele ainda assim ouve. Ele vai responder à oração do justo, porque a Bíblia vai dizer que ela pode muito em seus efeitos. Mas eu achei interessante isso. Deus, mesmo que você esteja em pecado, pela onisciência dele, ele vai saber. Mas a oração do justo é essa que pode muito em seus efeitos. Eu lembrei de uma passagem eu lembrei da passagem de Agar e Ismael. Eles saem ali, são expulsos ali, Abraão dá ali para eles um odre de água, pão, e eles vão saindo no deserto. Em determinado momento, a água acaba, a mãe fica com medo de ver o filho morrer, ela deixa ele ali e vai andando. E quem era Ismael? Ismael, ele simplesmente clama, ele chora. E o nome Ismael significa isso, né? Clamor de Deus. E o anjo vai lá, abre os olhos dele. Abre os olhos da mãe dele. E aquela pergunta, Deus, ele ouve. Basta nós clamarmos. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabia do que Agar precisava, ele sabia do que Ismael precisava. Então, Deus, irmãos, ele está sempre atento às orações. Outro texto que eu ia citar, eu vou citar Crônicas 7, né? 1 Crônicas 7, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e orar e buscar a minha face, né? Então, tudo aquilo que ele iria fazer de mal, ele deixa de fazer. Então, a oração, ela tem esse poder de mudar a situação de uma nação. O Lutero, ele vai usar uma frase que é assim, ó, a oração é a alavanca que move a mão de Deus. E, em parte, assim, vamos dizer, é isso mesmo, né? Porque Deus, ele sabe o que nós precisamos. Mas a mão dele, ele vai agir conforme nós pedimos. Conforme, ele vai lá dizer em Deuteronômio, ele vai dizer lá, tudo que vai vir se você não for fiel.
não vai frutificar, não vai produzir, vão virar escravos. E ele vai dizer assim, ó, mas se vocês forem... Primeiro ele fala se vocês forem fiéis, né? E aí vem o Salomão dizendo lá em... Deus falando para Salomão, né? Vamos lá. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, 15. Se não me... Crônicas. Capítulo 7, verso 15. E eu já vou concluir, irmãos, que é o poder da oração, né? Olha que interessante esse verso. Vou ler o 14, vou ler o 12 ao 16 para ficar completa o texto, né? 2 Crônicas 7, o verso 12 até o 16, assim. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha só, Deus ouvindo a oração de Salomão aqui. Ele diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar ao gafanhoto que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Quer dizer, ele está dizendo, se ele fechar os céus e não houver chuva, se ele ordenar o gafanhoto e ele come tudo que tem na terra, ou se enviar uma peste no meio do meu povo, quer dizer, uma doença, ele diz assim, ó, e se o meu povo, não é qualquer povo, é o povo dele, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, se humilhar, o povo de Deus tem que ir orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o nome esteja nela perpetuamente, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus, ele está com o coração e os olhos abertos para as nossas orações. Ele está falando aqui, claro, da oração feita por Israel no templo, construído por Salomão, mas nós sabemos que hoje esse templo somos nós, né? Então, Deus, ele está atento à nossa oração. Então, era o 1.2 que eu queria frisar. Deus sempre está atento às nossas orações. No 2, no 2 aqui, o que acontece quando a igreja ora? Irmãos, como o pastor falou, tudo, né? Tudo acontece. Esse ponto aqui, eu queria até que tivessem irmãos para contar os testemunhos. Eu lembro que a irmã Roseli sempre está na escola dominical. É uma bênção a irmã Roseli, não sei se a irmã está aí. E ela sempre conta o testemunho dela, né? De como o filho dela foi salvo. E é uma coisa que eu vou até pedir licença para ela, com certeza ela autorizaria, mas o filho dela, o esposo já não acreditava que estava vivo mais. E ela orou e o filho voltou à vida. Ela falou assim, não, só acontece nos dias da Bíblia, de Jesus. Não, tá aí um exemplo para nós ouvirmos. Então, tudo acontece quando a gente ora. Tudo, irmãos. Esse era um tópico que até eu queria abrir a oportunidade para os irmãos contar as experiências, os testemunhos. E o 3, o resultado de uma vida de oração. Aí vem, maior comunhão com Deus. A gente já falou sobre isso aqui hoje. Uma direção do Espírito Santo, ele vai direcionar. E novas experiências com Deus. Porque aqui é interessante que ele vai citar aqui, que ele vai falar assim, olha, Pedro, quem que era Pedro? Pedro, ele andou sobre o mar, ele vai dizer que Pedro, ele subiu no Monte da Transfiguração, ele lá no capítulo 2 de Atos, ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele pregou para a multidão, ele viu o coxo andar, segundo a palavra, ele vai dizer assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E na passagem aqui, quando o anjo chega para ele, ele não sabe se é real ou não. Só depois que ele sai, que ele fala, isso aconteceu de verdade. Surpreendeu ele.
A oração nos surpreende. Quando Deus ele age e nos responde, é uma surpresa para nós, mesmo para crentes muito experientes. Amém? Eu já agradeço a oportunidade, a irmã Cláudia fazer uma consideração. Depois, se alguém também quiser fazer alguma consideração, também está aberto. E o pastor finaliza. Também quero agradecer a oportunidade, né? Foi uma aula excepcional, foi assim, não tem palavras para a gente descrever aquilo que Deus nos concedeu nessa manhã, através da sua palavra, do que foi aplicado aqui, e que isso possa permanecer no nosso coração. Eu só quero destacar um sentimento que me deu aqui, nesses novos desafios. A igreja estava sendo perseguida naquele momento e orou coletivamente. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem que nós não vivemos perseguição, que nós vivemos um país laico, mas nós vivemos sim, nós estamos vivendo uma perseguição nos nossos princípios e valores, né? A gente vê que a política, a sociedade, do modo geral, está dando legalidade a situações que estão fora dos princípios e valores que nós aprendemos, vivemos, acreditamos, né? Isso é fundamental para a nossa vida. E, através da oração, eles conseguiram libertar Pedro de uma situação de prisão, né? De uma perseguição política ali que havia. Nós também, irmãos, com a nossa conduta, a nossa fé, nós também podemos orar pela nossa nação, o país. O pastor já nos ensinou aqui nessa manhã a importância disso, mas nós não podemos descansar, nós não podemos nos acostumar a uma situação contrária e achar que isso é normal, e que nós temos que nos conformar com isso, né? A própria palavra diz que não devemos nos conformar, e essa não conformação, ela está muito ligada à atitude de oração. Eu já ouvi muitas mensagens do reverendo Hernandes que diz que muitas nações foram transformadas na nossa época mesmo, né, pós-moderna, por meio da comunhão dos irmãos e da prática de oração. A Coreia é um exemplo disso, né? Coreia do Sul, os irmãos oravam logo cedo, e como a gente relatou aqui a falta de tempo, 5 horas da manhã, eles se reuniam no templo antes de trabalhar, para orar, para que fosse transformada a situação daquela nação. E já é tempo, muito mais do que tempo, da igreja se despertar para esse tipo de sentimento, né? O pastor destacou aqui, são poucos que vêm orar, num horário de 9 horas da manhã, muitas vezes 8 horas, mas nós precisamos ter essa consciência que só vai haver mudança se a igreja ela se levantar numa posição de oração e transformação da sociedade. E essas novas experiências que o irmão também disse, traz amadurecimento, o crente precisa amadurecer. E a conclusão do escritor diz assim, que os discípulos não pediram para fazer milagre, para andar sobre as águas, mas eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, entendendo a importância da oração. Então, nós precisamos entender, sair daqui com isso fixo na nossa mente, que sem oração não haverá transformação, mudança, e nós viveremos, se não nos despertarmos, o caos daqui para frente, porque a tendência é cada vez piorar a situação da humanidade. Então, eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, de ter participado de uma aula tão edificante como essa, e também a confiança do pastor, do professor aqui, e nos dar a oportunidade de falar alguma coisa aqui para a glória de Deus. Que os irmãos sejam abençoados com essa palavra. Deus abençoe. Obrigada. Graças a Deus. Os irmãos em casa podem me ouvir também bem? Os irmãos estão ouvindo? Ok. Eu quero... A turminha já foi embora, irmão? Eu queria tirar... Não, né? Eu queria tirar uma foto com todos aqui. E chama eles aí, irmã Eunice, para a gente registrar mais uma escola bíblica abençoada, né, irmã? Eu acho que merece um registro. Deixa eu chegar aqui e cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Como disse a irmã Cláudia, uma lição excepcional. Obrigado, irmão Ricardo. Deus abençoe, viu? Professor aqui nos ensinando. Foi uma grande alegria poder compartilhar com todos os irmãos essa lição tão abençoada. Hoje nós falamos sobre a oração. Oração é vital para a nossa vida, gente. É vital. Não existe vida espiritual, não existe vida espiritual, não existe vitória,
Não existe vitória no âmbito espiritual sem a oração. Não existe, não existe. Falando sobre a oração, irmãos, aqui é um tópico interessante, que esse tópico 2, o que acontece quando a igreja ora? E eu disse para os irmãos, eu gostaria de fazer até essa pergunta, né? O que é que acontece quando a igreja ora, irmãos? O que acontece quando a igreja ora? Hã? Ninguém sabe? Quando a igreja ora, acontece tudo. Tudo acontece. Tudo. O reino espiritual se movimenta, a salvação de almas, a cura, a libertação. O reino espiritual, tanto o reino, nós falamos aqui sobre o reino espiritual maligno, que se convulsiona quando nós oramos. Se convulsiona. Então, quando a igreja ora, gente, acontece tudo. Portas são abertas, evocando aqui Atos capítulo 12, né? Quando a igreja fazia contínua oração por Pedro, o Senhor tirou Pedro da prisão. Mas olha o versículo 19 aqui, irmã Cláudia, irmão Josafá, irmãos. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, verso 19, e quando Herodes procurou a Pedro, não achou. O que acontece quando a igreja ora? O diabo não nos encontra. As astutas ciladas do diabo não nos encontram, irmão Ricardo. Olha que isso aqui dá uma pregação, gente. E quando Herodes procurou a Pedro, está no versículo 19, e quando Herodes o procurou, não achou. Ou seja, Deus escondeu Pedro. Por quê? Porque a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração, gente, deve ser contínua. Pregação sem oração não funciona. Você pode dissecar o texto, mas sem oração, a pregação não atinge o objetivo. Ela não chega onde ela precisa chegar. Não adianta louvar a Deus com toda a técnica. Numa grande catedral, sem oração não funciona, irmã Cláudia. Não funciona, irmãos. A pessoa pode erguer a mão, mas se ela não cultiva uma vida de oração, somente cantou, somente pregou. Somente. Mas nós somos convidados a ir além. Nós somos convidados a ir além. Já ouvi muitas pregações, ministrações a respeito daquele texto, quando Ezequiel ele é desafiado pelo anjo a entrar na corrente das águas. É um desafio. Aquilo nos remete também a uma vida constante de oração, um desafio de sempre crescer. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa nos ouvindo, eu peço em nome de Jesus de Nazaré, Senhor das nossas vidas, venhamos para a casa de Deus nessa noite. Venha orando em espírito, irmão. Não venha para ver o que vai acontecer. O que será que vai acontecer no culto? Não, venha em espírito de oração. Venha assim, ó, Senhor, abençoa o culto. Que a tua presença esteja lá conosco, Senhor. Usa o teu servo que ministrará a tua palavra. Usa o grupo de jovens. Usa o irmão que deram testemunho. Venhamos para a casa de Deus desta forma. E nós vamos ver, irmão, um culto diferente. Porque um culto sem presença de Deus manifesta, é simplesmente uma reunião. Eu não quero somente participar de uma reunião, irmãos. Eu não quero somente participar de uma reunião. Nós precisamos participar de um culto a Deus, um culto que agrade a Deus. Mas nós precisamos vir da nossa casa já cultuando a Deus. Não é deixar para cultuar aqui, é vir cultuando. É começar, nós estamos começando essa semana. Vamos entrar em mais uma semana orando. Orando. Notem os irmãos que há um mal que nós não conseguimos enxergar, que está nos cercando. Nós não sabemos, queridos, onde está esse vírus. Nós não sabemos. É um mal que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Então, note, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, Deus enxerga, Deus vê. E Deus pode mover a mão dele, mas ele
Ele move a mão poderosa dele quando nós estamos orando. Deus não precisa da nossa oração para mover-se, para trabalhar. Deus não precisa. Mas através das nossas orações, nós conseguimos chegar, sabe, à presença dele. E há um texto em Hebreus lindo, e alcançar o que nós precisamos alcançar em tempo aceitável, em tempo oportuno. Então, venhamos para a casa de Deus, venhamos em oração, orando. Permaneça no culto, querido, dando glória a Deus e orando. Senhor, glória ao teu nome. Senhor, é adorado o teu grande nome. Vá cultuando a Deus e orando. Senhor, olha, que haja salvação de almas, que vidas sejam alcançadas através da pregação, através do culto online, através do louvor, através de um testemunho, que vidas sejam alcançadas. E nós estamos cultuando a Deus em oração. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a todos, os professores, os alunos, na verdade, todos nós somos alunos e o Senhor é o mestre dos mestres. Vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos despertar com vida, Senhor. Estamos respirando, estamos andando, conseguimos nos movimentar. O Senhor nos concedeu o privilégio de acordarmos, despertarmos com vida na tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio e a bênção também de podermos chegar à casa de oração. Obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos da tua parte para as nossas vidas, que nós possamos aplicar, Senhor, e ter diante de ti uma vida, Senhor, de comunhão, uma vida de oração, uma vida de intimidade contigo. Abençoa cada crente, Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão em casa também. Senhor, que a tua graça alcance a todos, Senhor, e a grande família do Senhor, que se chama pelo nome do Senhor, nos céus e na terra, Senhor, esteja debaixo da tua bênção poderosa. Oramos agradecidos em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Um bom dia, um bom almoço, comam comedidamente, né? E à noite, permitindo Deus, nós estaremos aqui às 18 horas. Amém? Deus abençoe. Vamos tirar uma foto, irmão? Dá para tirar? Dá? Lucas, pega aí, vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto. Vamos registrar esse momento. Se der para pegar a televisão ali também, os nossos... Vem, irmão Ricardo, vem. Rafa, vem cá, os irmãos, nós vamos tirar daqui, ó. Tem gente lá fora? Tem? Chama o pessoal. Gabriel, vem, vamos tirar uma foto aqui. A gente precisa registrar esses momentos, né? Olha lá, está lá a irmã Sheila, irmão Claudinei Morpanini. Quem mais? A irmã Rosana. Olha lá o irmão Fidelis, irmã Isabel. Isso. Lucas, você é o mais alto, filho. É você mesmo. Né? Olha que coisa bonita. Venham, irmãos, venham. Venham tirar uma foto aqui, vem. Isso. Aí, Felipe. O Felipe e o Lucas vão tirar essa foto aí. Isso. Deixa eu ficar aqui com... Aí. Olha. Amém. Vem, Júlio. Vem, Diego. Isso. Olha lá. Você vai tirar daí, Felipe? Vai tirar daí, Fê? Isso, aí depois, aí, Lucas, você tira daqui, aí o Felipe vem para cá, para todos nós sairmos. Tenta englobar nos nossos irmãos de casa, né? Eu pego. Aí vem o sorriso, vai de casa, irmão. Maravilha. Outra pessoa, boa noite. Pastor Felipe, Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor Felipe, Deus abençoe. Pastor Marcos. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, viu? Paz do Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Pardon. Vai ser uma mensagem. Amém.
trabalhar, não vou estar aqui.